Eu sou o Gustavo, vou falar um pouco sobre campos magnéticos. É, Falando um pouco sobre o que é um supercondutor, ele é um material que, quando ele é resfriado abaixo da sua temperatura crítica, ele exibe a propriedade única de conduzir eletricidade sem resistência elétrica e expulsar completamente campos magnéticos do seu interior. Algumas dessas propriedades elétricas e magnéticas são a ausência da resistência elétrica. O principal destaque dos supercondutores é essa capacidade de conduzir a corrente elétrica sem resistência. E isso significa que, uma vez que a corrente é iniciada em um circuito supercondutor, ela pode fluir indefinidamente sem a perda de energia devido à sua resistência elétrica. E o efeito Mesmer. E eu vou falar um pouco sobre esse efeito logo logo. Alguns tipos de supercondutores são os convencionais, de alta temperatura, e alguns materiais supercondutores que são próximos a 273 Kelvin são mercúrio, bário, cálcio, cobre e óxido, o lantânio, bário, cobre e óxido, o vítrio, bário, cobre e óxido, o magnésio de boreto e o nióbio e o estanho. Eles têm diversas aplicações em campos como a medicina, a eletrônica e pesquisa científica. Mas é importante notar que manter essas temperaturas tão baixas é desafiador nos contextos práticos, né? O desenvolvimento contínuo desses supercondutores em alta temperatura crítica busca superar essas limitações. Falando um pouco sobre a permeabilidade magnética, ela é uma propriedade de materiais que descreve a facilidade com que o material pode ser magnetizado quando ele é exposto a um campo magnético externo. Em outras palavras, ela indica a capacidade de um material em permitir que as linhas de fluxo magnético passem através dele. A sua medida no sistema internacional é Henry por metro, Newton por ampere ao quadrado. Existem dois tipos principais de permeabilidade magnética, que é a permeabilidade magnética no vácuo, que se refere à permeabilidade do espaço livre no vácuo, e a permeabilidade magnética relativa, que refere-se à permeabilidade magnética de um material específico em relação à permeabilidade magnética no vácuo. E ela é uma medida adimensional. A permeabilidade magnética é uma propriedade crucial em várias aplicações, especialmente em dispositivos eletromagnéticos. Materiais ferromagnéticos como o ferro têm uma permeabilidade magnética relativa significativamente maior do que a do vácuo. Isso significa que esses materiais são mais eficientes em concentrar linhas de fluxo magnético, tornando-os úteis em transformadores, núcleos de bobinas, motores elétricos e outros tipos de dispositivos magnéticos. Agora falando um pouco sobre o efeito Meissner, que ele foi um fenômeno observado em supercondutores que são resfriados abaixo da sua temperatura crítica e entram nesse estado de supercondutor. Esse efeito foi descoberto por dois físicos alemães, o Walter Meissner e o Robert Oxenfeld, no ano de 1933. Quando esse supercondutor está no estado de supercondutor, ele é capaz de conduzir uma corrente elétrica sem resistência elétrica. E, além disso, o efeito Meissner é caracterizado pela completa expulsão desses campos magnéticos no interior de um supercondutor. Ele é submetido a um campo magnético externo e cria correntes superficiais que geram um campo magnético oposto e cancela efetivamente o campo magnético externo dentro do material. Alguns pontos chaves do efeito são a expulsão dos campos magnéticos, que é quando ele é resfriado, abaixo de sua temperatura, né? Ele não permite essa penetração dos campos magnéticos no seu interior. E as correntes superficiais, que ocorre devido à formação de correntes superficiais que circulam na superfície do supercondutor e elas geram um campo magnético oposto ao campo magnético externo, que resulta na expulsão do campo magnético do interior desse material. Esse efeito é uma manifestação direta da natureza quântica dos supercondutores. Ele tem várias aplicações práticas, especialmente na levitação magnética, onde os supercondutores podem flutuar acima de um ímã permanente devido à expulsão do campo magnético. Além disso, ele é uma característica importante em aplicações
como ímãs supercondutores para equipamentos de ressonância magnética. E falando um pouco sobre os materiais paramagnéticos, diamagnéticos e ferromagnéticos, os paramagnéticos são caracterizados por apresentar um momento magnético que tende a se alinhar com o campo magnético externo, mas a resposta é relativamente fraca. Quando eles são expostos a um campo magnético, os átomos ou íons desse material desenvolvem um campo magnético proporcional ao campo aplicado, mas o efeito é temporário e desaparece quando esse campo é removido. Ah, alguns exemplos dos materiais paramagnéticos são o alumínio, o oxigênio, sais de metais de transição. Os diamagnéticos são caracterizados por apresentar uma fraca repulsão ao campo magnético, causada pela indução de correntes elétricas induzidas no material em respostas ao campo magnético aplicado. Essa repulsão é tão fraca que na prática é muitas vezes negligenciada. Alguns exemplos desses materiais é o bismuto, a água e o grafite. Os ferromagnéticos são caracterizados por terem domínios magnéticos nos quais os momentos magnéticos individuais se alinham em uma direção comum. Esses materiais podem manter uma forte magnetização mesmo na ausência de um campo magnético externo e podem se tornar ímãs permanentes. Alguns exemplos são o ferro, o níquel e o cobalto. Falando um pouco agora sobre os ímãs permanentes e as suas propriedades, eles são materiais que mantêm o seu próprio campo magnético mesmo na ausência de um campo magnético externo. Ao contrário dos temporários que precisam de uma presença externa, de um campo magnético externo, e perdem essa magnetização quando o campo é removido, os permanentes têm uma magnetização intrínseca que persiste ao longo do tempo. Algumas propriedades químicas são: eles podem ter efeitos de diversos materiais, os mais comuns compostos de elementos ferromagnéticos. Materiais como ferro, níquel e cobalto, bem como suas ligas, são frequentemente utilizados na fabricação dos ímãs permanentes. Propriedades elétricas. A eletricidade não é uma propriedade intrínseca dos ímãs permanentes, eles não conduzem eletricidade da mesma forma que um condutor elétrico, mas a eletricidade pode influenciar no magnetismo, como em eletroímãs. E as propriedades magnéticas, eles possuem domínios magnéticos onde os magnéticos atômicos ou moleculares estão alinhados em uma direção comum e podem ser classificados como ferromagnéticos. Dependendo da natureza ou da ordenação magnética interna, podem ser também como ferromagnéticos antiferromagnéticos. Eles podem ser caracterizados por sua coercividade, que é a medida de resistência do material à desmagnetização. Quanto maior essa coercividade, mais difícil é alterar a orientação dos domínios magnéticos e aí o ímã fica mais estável. Eles são amplamente utilizados em diversas aplicações, desde eletrônicos e motores elétricos até os equipamentos de ressonância magnética e até brinquedos. E a sua capacidade de manter o campo magnético constante e estável torna-se valioso em muitos aspectos da tecnologia moderna. É isso. A gente fica agora com uma simulação do Maxwell.